Oi pessoal, eu sou a Nara e junto com a Mariana e com a Sofia, nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre as medidas que os escravos tomavam para tentar frear os abusos sexuais que eles sofriam na época do Brasil colônia. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, vem comigo. Bom, eu vou começar falando sobre o Angola Joaquim Antônio, que veio para o Brasil como escravo e, como todo escravo, ele sofria maus tratos pelos seus senhores. Só que esses maus tratos eram tão fortes que ele resolveu recorrer à Inquisição do Santo Ofício para denunciar o seu senhor. E a Inquisição do Santo Ofício foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica que tinha como intuito perseguir, julgar e punir as pessoas que faziam coisas que eram contra os ensinamentos da Igreja Católica, ou seja, os hereges. E não era usual você denunciar o seu senhor para o Santo Ofício, porque você vai denunciar o seu senhor, mas maltrato não era um pecado naquela época. Então, se um escravo resolvesse denunciar o seu senhor por isso, havia grande chance do caso ser arquivado. E se isso acontecesse, ele provavelmente seria morto pelo seu senhor. E esse, infelizmente, é o caso do Joaquim Antônio. Ele foi fazer uma visitação no Santo Ofício em 1767 e ele foi ao visitador e acusou seu senhor, Francisco Serrão de Castro, a forçar dezenas de escravos à sodomia com grande truculência. E o Joaquim, por meio de intérprete, porque ele não sabia falar português, ele contou que o Serrão de Castro, ele perseguia diversos escravos, casados, solteiros, jovens, moleques de pouca idade, e ele perseguia esses escravos e forçava eles ao coito anal. E eles ficavam muito feridos e, de acordo com o Joaquim, 5 deles chegaram a morrer depois desses atos. E o Joaquim, ele deu nome e citou vários escravos que poderiam confirmar as ações do Francisco Serrão. E o visitador, no início do caso, ele se dispôs a investigar e convocou o escravo João, proveniente do Congo, a confirmar o que o Joaquim disse. E ele não só confirmou, como ele disse que o Francisco era um mau cristão, porque ele impedia os escravos de visitar a missa e de rezar o terço. E no dia seguinte ao depoimento do João, apareceu outro escravo também de nome João, mas ele nem conseguiu fazer a sua acusação. Ele foi lá para acusar o Francisco também, para dizer, para apoiar, para confirmar tudo que os outros 2 escravos disseram, só que ele não conseguiu fazer a sua acusação porque o visitador, ele suspendeu o caso. E aí, na página que o depoimento estava, tem um risco que vai que emenda do início da última letra da escrita até o final do caso, o que significa que foi arquivado. Ainda no século XVIII, José Ribeiro Dias, ele era padre. Ele era dono de terras destinadas à mineração de ouro, roças e 27 escravos. Ele era conhecido por assediar os rapazes e os seus escravos. Bom, Felipe de Santiago foi que deu iniciativa em denunciá-lo ele para um visitador enviado de Mariana na cidade em 1743. Felipe de Santiago contou tudo o que sabia do sacerdote e contou o caso particular que teve com o padre, que ele usava o fato dele ser padre para impor respeito e violentar as pessoas. E, Felipe de Santos, ele era um escravo e por medo ele tinha que obedecer. Bom, após a denúncia do escravo Felipe de Santiago, o visitador resolveu agir, o que foi contrário do primeiro caso. Então o visitador levou a denúncia até o Santo Ofício, que conversou e resolveu prender o padre. O padre José, quando descobriu, ele foi até o Santo Ofício e resolveu assumir toda a sua culpa. E pediu vários perdões
porém não suficientes para converter toda a situação. Então, ele foi condenado à prisão, teve todos os seus bens confiscados, todos os seus benefícios, perdeu o título de padre e ainda teve 10 anos de trabalho nos galés do rei. Ele teve essa multa a mais. Passaram-se 7 anos e José Ribeiro já tinha cumprido boa parte da sua sentença. Certo dia, ele foi ao Santo Ofício suplicar para que deixassem ele sair dessa pena, que liberassem ele da pena, pois ele dizia que não aguentava, não suportava mais todas as doenças e problemas que ele sofria em seu trabalho lá nos galés. Para eles comprovarem que o ex-padre ele estava falando a verdade ou se estava mentindo para se livrar dessa pena, eles resolveram chamar um médico para examiná-lo melhor. E no laudo estava constando que ele estava há tempos com uma perna aleijada e que ele já não tinha força nenhuma nessa perna. A perna estava muito fraca, ela estava aleijada. Então, como ele já tinha cumprido uma boa parte da pena, né? A pena era de 10 anos, ele cumpriu 7 anos. O Santo Ofício achou até que ok liberá-lo. Mas não, eles liberaram ele dessa pena, mas não restauraram o que eles já tinham confiscado. Por exemplo, os bens, os benefícios, o título de padre. Um tempo depois, ele morreu na miséria. E o José Ribeiro, ele era um padre, um homem de poder e influência, um homem importante em Minas Gerais. Mas que, anos depois, ele morreu miseravelmente, sem nada. Ele era um cara que gostava de explorar ouro, ministrar ofícios divinos e de violentar escravos. E que morreu miseravelmente, como ele mereceu.